De saudar você com a paz do Senhor Jesus. Mais um insight do Maicão começando aí. Hoje quero trazer uma palavra para você que se encontra lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. É uma história assim bem conhecida, né? Bem famosa. Existem relatos históricos dessa passagem bíblica, ou seja, não é algo à toa. E quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né? Compartilhar essa mensagem, porque nós temos uma palavra de Deus para você. E o tema da mensagem de hoje é o que fazer quando tudo parece perdido. Então eu vou ler aqui para você, vou narrar aqui parte da história, porque é um capítulo inteiro, o capítulo 20 inteiro ele vai contar essa história. Se você puder ler na sua casa, vai ser muito bom. E eu quero ler aqui um versículo chave que trata a respeito dessa situação de deparar com uma adversidade e ficar perdido, ficar com medo, ficar confuso e não saber o que fazer. Antes disso, eu quero ler a epígrafe, né, do capítulo, que é o seguinte: Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. A epígrafe diz isso. E o versículo 12, ele diz o seguinte: a Deus nosso, porventura, não nos julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 15, parte B. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, serão de Deus. Versículo 17. Nesta peleja não terei que pelejar, parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Existem momentos na vida em que nós nos deparamos com problemas, né? E que você olha e você não vê situação. Você olha e não vê saída. Você olha e pensa assim: acabou, não tem o que fazer. E essa é uma história onde Josafá se encontra nessa maneira, ou seja, o reino dele é atacado por vários povos e o cara fica atemorizado. O povo de Deus ia ser atacado e tipo, ele sabia que não teria como resolver, que não teria capacidade, que não teria força para lutar sozinho contra esse exército, contra esses exércitos que estavam se levantando. Então ele vai narrar aqui nesse capítulo um pouco da história, e esses versículos estão ligados, né, nessa temática, nessa história, nesse contexto. E aqui eu peguei algumas lições que nós devemos fazer quando nós nos deparamos com situações, porque Josafá ele vai obter êxito no final, né? Nós encontramos aqui promessas gloriosas do Senhor e nós precisamos ter isso para nós, ou seja, na situação que você parece, acabou, vou desistir, não tem o que fazer, é impossível, é incurável, não tem mais solução, é ali que Deus vai fazer. E o primeiro ponto é quando nós nos encontramos nesse momento, nessa encruzilhada, nesse momento perdido, sem saber o que fazer, é momento de buscar a Deus em oração. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós nos deparamos com um problema de tal magnitude e tão grande aflição, nós devemos buscar a Deus, né? Ou seja, são ataques que nós temos na nossa vida, são problemas, né? O diabo, o inimigo das nossas almas. Nós temos um exemplo da Inglaterra, né? Na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra falou que ela foi avisada que ela seria invadida. E os pastores fizeram como Josafá, colocou
a igreja para orar, colocou a igreja para jejuar, e a Inglaterra não foi invadida, e isso foi notório, né? Eles dão essa honra às igrejas que oraram, e Deus entrou com a providência ali, né, na situação da Inglaterra. Outro ponto que eles fizeram ao orar, assim como Josafá, é o jejum. Ou seja, ele pôs todo o povo para orar, ou seja, a situação era densa, era problemática, e ele pôs toda a galera ali para orar. Todo mundo vai orar e jejuar, porque quando nós estamos jejuando, nós estamos demonstrando para Deus que nós temos mais fome de Deus do que alimentar o nosso corpo, que buscar a presença de Deus é mais importante do que as coisas desse mundo. Ou seja, nós queremos que Deus entenda que nós precisamos dele agora, urgente, nós precisamos mais dele. Ou seja, a situação adversa parece impossível, parece que vai morrer, mas Deus diz que não vai ser bem assim, é com jejum, né? Assim como Josafá. Outro ponto que eu observei é a oração em conjunto, né? Hoje, quando você faz um propósito de oração na igreja, são raríssimos os irmãos que vão, as pessoas não querem mais orar em grupo, né? As reuniões de orações hoje são escassas, e nós vemos aqui que esse povo, eles vão conquistar uma grande vitória da parte de Deus naquilo que humanamente era impossível, porque eles foram buscar Deus juntos. Ou seja, o coronavírus está se alastrando, nós temos aí uma pandemia mundial. Será que no momento da igreja se juntar e orar, independentemente da placa, eu sou da Assembleia, você da Batista, da Quadrangular, da Metodista, da Presbiteriana, orar, buscar a Deus, jejuar juntos, é um ponto que eu observei aqui. Outra coisa, eles creram na palavra, porque veio a palavra do Senhor dizendo a eles que não era para temer, não era para se assustar, porque essa peleja não era deles, era de Deus. Ou seja, quando eu e você estamos orando, né? Aqui é o versículo 15, a parte B, deixa bem claro. Quando eu e você estamos orando, o próprio Deus vai lutar. Ou seja, naquele momento que eu e você não temos mais o que fazer, nós só estamos ali orando, buscando, é ali que Deus começa a pelejar. Seja o problema emocional, seja o que for, aquilo que você está me assistindo agora, acha que não vai ter solução, e você começa a orar, você começa a jejuar e crê que Deus vai fazer, ele começa a agir na sua vida. Outra coisa que eu observo aqui é que ali no final já da história, né, no versículo 18, aliás, quando eles recebem essa profecia de que isso seria resolvido, ou seja, o problema nem estava resolvido, eles teriam uma peleja pela frente, ou seja, eles teriam que enfrentar toda a adversidade ainda, mas eles já começaram a adorar e louvar a Deus, porque eles tinham certeza do Deus que eles serviam, ou seja, aquilo que Deus promete, ele cumpre, e nós devemos acalmar o nosso coração e entender e louvar a Deus no momento mais difícil da nossa vida, naquele momento que parece que tudo vai se acabar, né? E nós parece que vai dar morte, vai dar erro. Não, é ali que nós devemos louvar e adorar a Deus, porque Josafá vai vencer. Ou seja, enquanto eles estão louvando, enquanto eles estão adorando a Deus nesse momento, ou seja, enquanto eles estão agradecendo a Deus por aquilo que foi prometido, os exércitos que estavam contra ele se matam entre eles, e o rei Josafá vai sair vitorioso. E assim vai ser você. Os seus problemas vão ser destruídos entre eles mesmos, mas você precisa louvar, você precisa adorar a Deus, você precisa crer que ele vai fazer o melhor, você precisa crer que ele já deu solução para o seu problema, você precisa crer que ele já trouxe a cura